paciente em nossas mentes e nosso coração. Então nós iremos falar esta manhã, não se amoldem. Eu penso que estamos prontos, amém? Por favor, abra a sua Bíblia em Romanos 12, versículos 1 e 2, à medida que você encontrar, se possível fique de pé, tenha uma Bíblia em frente a si, por favor, se você precisar, use Romanos 12, versículos 1 e 2. Texto bem conhecido da palavra do Senhor, onde se destaca a palavra, ou podemos destacar, gostaria de destacar esta manhã, a palavra agradável. Amém? Prontos? Fazemos a leitura então. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda de pé, e antes de orarmos, nota a palavra agradável no versículo 1, agradável a Deus, e no versículo 2, juntamente com as palavras boa e perfeita vontade de Deus, a palavra agradável novamente. Oremos. Amado Deus, Senhor nosso, que a presença do Senhor seja presente em nosso meio e nós possamos bendizer o Senhor. Que a tua palavra, conforme foi escrita, possa ser ministrada com o mesmo propósito e o Espírito Santo traga aos nossos corações uma clareza de entendimento e a fé que precisamos para crer. Que o nome do Senhor seja exaltado em nosso meio esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Mas podem ficar sentados, vamos analisar o texto. E olhando o texto assim com muita atenção esta manhã, nós percebemos que o Paulo começa com um pedido. Na versão que nós estamos a ler, que nós usamos, mas independentemente de qual é a versão que você usa, você vai notar palavras do género rogo-lhes, peço-lhes. Paulo faz um pedido aos irmãos, após ele expor 11 capítulos de teologia, soteriologia, falando da salvação, como é que a salvação acontece. Nós temos vindo a estudar pela segunda vez o livro aos Romanos, terminamos o capítulo 9 há um mês ou 2 meses atrás, e retornaremos, assim nos permitindo o Senhor. E tem bem presente em nossas mentes aquilo que Paulo vem expondo, como é que a salvação acontece, como é que o Senhor salva. E neste momento, no capítulo 12, versículo 1, ele diz, fazendo uma viragem no entendimento, depois de expor tantas coisas que nós precisamos saber sobre a nossa fé, ele diz, rogo-lhes. E não podia apelar a nada mais alto do que o próprio Deus, dizendo, rogo-lhes, peço-lhes, imploro-lhes, pelas misericórdias de Deus, apontando para o que mais alto e mais precioso existe, mais poderoso existe, que é o próprio Deus, salientando a misericórdia do Senhor, a causa de nós não sermos consumidos, a razão pela qual nós estamos aqui esta manhã. A misericórdia do Senhor é tão extraordinária e tão maravilhosa que o sol esta manhã levantou sobre ímpios e sobre justos, sobre aqueles que foram justificados pela fé, aqueles que são salvos e sobre aqueles que perecerão para toda a eternidade. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E o pedido de Paulo à igreja, aos seus leitores, é que eles se ofereçam a si mesmos, se entreguem a si mesmos em sacrifício vivo. Não há como nós levarmos este texto de uma forma amena ou deixarmos passar e pensarmos, é só um pedido, a gente faz se a gente quer. Ou pensar assim, é um acréscimo aqui. E ele pede e ele implora que, dado à verdade do Evangelho, dado àquilo que nós queremos, dado à morte e à ressurreição do Senhor, dado às misericórdias do Senhor, que nós nos entreguemos num sacrifício vivo. Uma vez ouvi uma explicação sobre este versículo que era esta. Deixa eu fazer um disclaimer. Eu vou dizer uma declaração errada, né? Claro. Que era esta. Este texto significa que quando você está com dificuldade, você está triste, você deve cantar na mesma. É um sacrifício de louvor. Bom, pode ser para quem o ouve. Às vezes você canta tão mal, que é como eu, que é um sacrifício para quem nos ouve. É isso que diz o texto, não é esse o sentido do texto. Não é um sacrifício de louvor no sentido de você está tão mal, mas você vai cantar, que é para, né? Em Portugal a gente diz, quem canta seus males espanta. Tá? Não é versículo, por favor, nunca diga, na Bíblia diz, quem canta os seus males espanta, tá? Que não é versículo bíblico, tá? Nem diga que eu falei isso que está na Bíblia, por favor.
Não é esse o sentido do texto. Ofereça-se, entregue-se como um sacrifício vivo. Como um sacrifício vivo que ele é santo, ele é agradável a quem? A si, não, a Deus. É nisso por isso que às vezes eu brinco com os irmãos aqui, né? E digo, gostou do culto? E o irmão normalmente diz que sim, né? Porque ficava mal dizer que não. E depois os irmãos lembram, não é que é que eu completo, né? Também não importa que não foi para si. O culto foi para Deus. Você veio adorar a Deus. Você veio exaltar o nome do Senhor. Desde que Deus goste. Quando eu comecei a pregar, e os irmãos também já ouviram isso, quando eu comecei a pregar, eu avaliava a pregação pelos améns, né? É uma tendência que a gente tem. Os irmãos, amém, outros, aleluia. Se a pregação foi. Depois a gente começa a decorar aquelas frases que a gente diz que arrancam améns do povo. Isto, irmãos, por a verdade, minha fraqueza, meu pecado. E eu tendia a repetir essas frases porque era de não sair os améns. No final eu avaliava, ia para casa e dizia, o culto foi bom, né? O culto foi avivado. O povo disse amém. Deus começou a contender comigo e comecei a pensar, e o que é que Deus está a dizer do que eu prego? Está Deus dizendo amém, confirmando a minha mensagem? Aí eu comecei a mudar e comecei a colocar, a ter mais cuidado com o que eu pregava. Os améns diminuíram drasticamente na congregação e o nome do Senhor começou a ser mais glorificado. Não é que eu sou contra que você diga amém. Já tenho dito aos irmãos, fala amém, fala o que você quiser aí. Não fala demasiado, mas fala. Mas o nosso corpo, a nossa vida entrega como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês. Esse é o culto inteligente. Esse é o culto com raça. Esse é o culto com forma. Esse é o culto feito de uma forma que é agradável a Deus, mas de uma forma que você tem consciência que se está entregando ao Senhor em adoração. E a segunda parte. E não se amoldem. Numa outra versão diz, não se conformem ao padrão deste mundo. Diga não à forma que o mundo vive. Não se deixe influenciar pelo padrão mundano. Não ache que o mundo tem razão em alguma coisa. Somente a palavra de Deus é verdade, somente a palavra do Senhor liberta. Então não se conforme, não se amolde, não aceite, não se deixe absorver pela forma que o mundo age, pelo padrão que o mundo, nem que todos estejam dizendo que está certo. Se a palavra de Deus não fala dessa forma, está errado. Não importa o que os outros acham. Daí que eu disse que é melhor ser dividido pela verdade do que unido pelo erro. Irmãos, nunca na história da igreja, a igreja foi bem aceita na sociedade. Porque é que hoje tinha que ser? Porque é que hoje temos que achar que toda a gente tem que gostar da igreja? Os ímpios jamais gostarão da igreja porque Satanás não gosta da igreja e os filhos do diabo nunca gostarão do nosso padrão de vida. Tão simples quanto isso. Não queira viver de mão dada com o mundo. Não queira viver de mão dada com o mundo. Não funciona. Vivemos de uma forma diferente, somos separados. Para que então sejamos transformados, ou porque sendo transformados pela renovação da nossa mente, tendo uma mente renovada, tendo uma nova mente, Paulo, num outro texto diz assim, tendo a mente de Cristo trabalhando em nossa mente, sendo renovados, transformados no nosso pensar, no nosso modo de agir, então nós experimentaremos, olha o texto, seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade nossa. Não é, pois não? Volta a ser a vontade de Deus. Volta a ser a perfeita, a boa e a agradável vontade de Deus. Então, irmãos, há uma perfeita, boa e agradável vontade de Deus da qual nós podemos experimentar se a nossa mente for renovada, nós não nos moldarmos ao padrão do mundo e assim nos apresentaremos como um sacrifício vivo e agradável a Deus. E isso será o nosso culto racional. Essa será a nossa adoração contínua. Isso não acontece ao domingo de manhã na igreja. Isso acontece todos os dias da nossa vida. Até que Jesus volte. Renovação da nossa mente. Vamos começar por partes. Renovação da nossa mente.
O que é que significa a renovação da nossa mente? Ou que tipo de reforma nós precisamos de ter? Ou que tipo de pensamento? Mas, irmãos, entenda uma coisa. Você está exposto ao mundo constantemente, em todas as áreas. Você amanhã vai para o seu local de trabalho, ou vai para a escola, ou vai para qualquer outro lugar. Ou você liga a televisão, ou você abre o Facebook, ou você faz qualquer outra conversa com o vizinho, com um amigo, seja com quem for. Você está exposto a um padrão do mundo com o qual você não se pode conformar. Nenhum de nós está isento. Nenhum de nós está isento. Todos estamos expostos a um padrão do mundo com o qual nós estamos proibidos de nos conformarmos, de aceitarmos. Para que você não aceite o mundo, a sua mente precisa estar renovada. O que é isso? Tem um versículo, não é, que chama a nossa atenção, que é a palavra do Senhor renova-se, ou é nova, a cada manhã. Então, dependendo do fuso horário que você está, evite ler a Bíblia de tarde. Não é? Porque ela é nova quando? De manhã. Não é isso? Para nós é agora, de onde os irmãos vêm lá de Portugal, já foi há umas horas atrás, não é? Agora já não vale a pena ler porque ela já não é nova. Claro que não é isso. Mas tem muita gente que pensa assim. Eu vou abrir a Bíblia hoje e vou ler o mesmo texto e vou encontrar uma coisa que eu nunca encontrei, porque a palavra de Deus é nova. Eu vou dizer, se isso acontece com frequência consigo, você anda a ler muito pouco a Bíblia. Muito pouco. Você abriu a Bíblia e encontrou uma coisa que você nunca tinha visto hoje, amanhã outra vez, depois outra vez, depois outra vez. Você anda a ler muito pouco. Nós aconselhamos os irmãos, não é? A ler a Bíblia toda num ano, não é? Isso que a gente faz, aquele calendáriozinho, a gente lê, dá a volta, chega, não é? Dezembro 31, você muda o papelinho para Gênesis 1:1, né? Começa de novo, não é isso que a gente faz aqui, ou tenta fazer aqui o nosso melhor. Ora, se você todos os anos, no mesmo dia, lê o mesmo texto e todas as manhãs é diferente, você não anda a prestar atenção. Pois, quando nós estávamos na escola, no nosso tempo de escola, há muitos anos atrás, a gente tinha que ler lá em Portugal um livro que se chamava Os Maias. Quem lembra? Os irmãos aí, assim com mais idade, assim como eu, lembram, né? Os Maias. Os Maias eram, a gente dizia que era uma seca, né? Era um livro chato de ler. Era o tipo de livro que tinha tanto detalhe. O fulano escrevia assim, né? Ajudem-me. O fulano escrevia assim. Que naquele tempo, irmãos, a gente não via o filme e depois fazia o trabalho da escola, como eles fazem agora. Não eles vão ver o filme e depois fazem o trabalho da escola. Não, a gente tinha que ler mesmo. E lia aquele livro e o fulano entrava num sítio e dizia, tinha umas cortinas vermelhas e não sei o quê. Se você lesse aquilo no dia seguinte, você ia reparar que tinha um detalhe que você não encontrou. Não é mundo humor de perdição. Ou eram os maias? É os maias. Estou certo, não é? Aí você lia e você dizia assim, olha, não tinha reparado nisto ontem, que era tanto detalhe que é impossível. Era quase novo a cada manhã. Se você lesse à tarde era novo igual, porque era tanto detalhe, tanta coisa difícil a gente entender aquele livro. A waste of time. Porque devíamos ter lido era a Bíblia, não é? E fazer reporte bíblico. Mas tudo bem. O que é que quer dizer que a palavra do Senhor é nova a cada manhã? O que é que se quer dizer? Quer dizer que a cada dia a nossa mente precisa ser renovada pela palavra do Senhor. A cada momento da nossa vida. Você vai ler a mesma coisa. Você já sabe até o versículo de cor. Ele vai voltar a falar consigo. Ele vai trabalhar consigo na mesma. E você precisa daquela palavra todos os dias. É por isso que a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, a morte e a ressurreição do Senhor, não é uma coisa que você recebe uma vez na sua vida. É uma coisa que você precisa continuar a receber. E muitas vezes eu ponho a tocar para mim pregações sobre a mensagem do Evangelho porque eu preciso de ouvir mais uma vez que Cristo morreu no lugar de pecadores. Eu preciso ouvir mais uma vez que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso ouvir mais uma vez que Cristo ressuscitou e porque Ele ressuscitou e eu viverei com Ele. Isso é que é a renovação da mente. Isso é que a palavra é nova a cada manhã. A nossa mente precisa ser renovada, precisa ser trabalhada. Quais são os pontos fundamentais da nossa teologia? Para que possamos ser unidos pela verdade e não divididos pelo erro. E não é 5 solas. Não é 5 doutrinas da graça. Não que não sejam importantes, não que não seja fundamental, não que não seja necessário. É os 4 padrões que definem toda a Bíblia Sagrada, a qual nós precisamos ter a nossa mente renovada todos os dias para que possamos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus e possamos não sermos contaminados com o mundo. Em primeiro lugar, Deus criou todas as coisas para Ele próprio. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
Como é que é visto isto hoje? É uma história bonita para contar às crianças da escola dominical. No nosso tempo fazia-se um flanelógrafo, agora faz uma apresentação toda bonita. E ainda se faz o flanelógrafo, não é, irmã? Faz o flanelógrafo, não é? E Deus criou os animaizinhos todos tão lindos. Para que é que Deus criou aquilo? Porquê é que Deus criou todas as coisas? A criança cresce a aprender que Deus criou todas as coisas como se fosse um conto de fadas, uma fábula. É uma história bonita de encantar. Deus criou os animaizinhos, mas estavam todos contentes lá. Todos eram herbívoros, não é? Todos eram vegetarianos. Amém? Porque o salário do pecado é a morte, e até que o homem pecou, nada morreu. Está certo? E que lindo, os animaizinhos todos, muito bonito. Para quê? Porque Deus ia criar o homem, né? E o homem precisava de uma morada. Errado. Está errado. Não está na Bíblia. É mentira. Deus criou todas as coisas para Ele próprio, para que a glória dEle fosse manifesta na sua própria criação, porque Ele é Deus, Ele fez para Ele mesmo. Estava a falar sexta noite com o nosso irmão André e disse: qual é o problema do Evangelho hoje? É termos tirado a glória de Deus da cruz. O problema hoje é que nós tiramos a glória de Deus da cruz, nós tiramos a glória de Deus do Evangelho e pusemos a glória do homem. A começar no Gênesis, a começar no início. Deus criou todas as coisas para Ele e você pertence a Ele. Você é propriedade dEle, independentemente e muito antes do sangue ter sido vertido, já desde a criação, você pertence a Deus. Você levantou esta manhã e pisou no chão de Deus, você pediu licença. Você caminhou, não estou a falar no campus, a igreja. Desde que você levantou da sua cama, você caminhou no chão de Deus. Este mundo pertence a Ele, é a criação dEle, Ele é Senhor e Deus sobre todas as coisas, a glória dEle, a beleza da criação é dEle. Ele é Senhor e Deus. Ele criou para Ele próprio e depois Ele decidiu criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que esse homem manifestasse a sua glória à criação, não porque Deus estava boring, não é? Deus estava lá no céu e tinha, não tem nada para fazer, o que eu vou fazer hoje? Já sei, vou fazer um mundo. Não tem nada para fazer. Deus é completo em si próprio. Um dos maiores problemas que nós temos hoje, irmãos, é que nós nem conhecemos a Deus porque nós não ensinamos sobre Deus, nós não pregamos sobre Deus, nós não falamos sobre Deus. A única coisa que a gente sabe dizer é que Deus é amor. E estou tão cansado disso. Ele é muito mais que amor, Ele é ira também. Ele é justiça. Ele é soberano. Ninguém quer um Deus soberano. Tem que ser um salvo remido pelo sangue de Jesus para querer um Deus soberano, um Deus que determina coisas. Um Deus que tem autoridade e poder, que faz o que Ele quer porque Ele é Deus. Pregamos tão pouco, falamos tão pouco sobre os atributos de Deus. Tem gente que não conhece a Deus, a única coisa que sabe dizer, eu estou a falar a gente que está na igreja há 30 anos, não conhece a Deus, a única coisa que sabe dizer é Deus é amor. Você sabe qual é o atributo mais exaltado nas Escrituras? É a santidade de Deus, não é o amor. Porque cada vez que você diz que Deus é amor, você tem que dizer 3 vezes que Ele é santo. Porque a palavra do Senhor diz assim, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nunca diz amor, amor, amor é Deus. Começa a falar sobre a santidade de Deus. Porquê é que nós não gostamos de falar sobre a santidade de Deus? Porque somos pecadores. Porque temos pecado em nós. Porque conhecemos o pecado. Então vamos falar do amor porque é mais agradável a nós. Fale da ira. Fale ao mundo da ira de Deus na mesma proporção que você falar do amor. Mas da santidade fale 3 vezes mais. Porque é assim que está apresentado nas Escrituras. Ele é santo, santo, santo. E a sua santidade enchia os céus. E os anjos voavam e clamavam. Leia o Apocalipse. A gente lendo o Apocalipse para tentar interpretar se Jesus vem antes ou depois da grande tribulação. Leia o Apocalipse para isso, mas leia para lá disso. Leia para entender a glória sublime da santidade, do trono da graça, onde Deus está. Ele é santo, santo, santo. Ele criou este mundo para a sua glória. Não havia mancha, não havia pecado. Criação. Jamais esqueça, quando você faz alguma coisa neste mundo, quando você usa a sua própria vida, você foi criado para a glória de Deus e por cada segundo, para cada milésima de segundo que você não viveu para si próprio, você ofendeu a santidade do Criador.
Quando você fala com alguém que diz assim, eu não mato, não roubo, nunca fiz mal a ninguém, se eu não for para o céu, ninguém vai. Você pergunta a essa pessoa, você foi criado para quê? A pessoa não sabe. Se você foi criado por Deus para a glória de Deus, a pessoa é capaz de dizer amém. Aí você tem o pé, você pergunta assim, você já viveu algum segundo da sua vida sem ser para a glória de Deus? A pensar em si próprio primeiro? Até você esta manhã, não é? Que horas são? 9h37, eu estou certo que já vivemos momentos do nosso dia sem ser para a glória de Deus. E ainda são 9h37 da manhã. Já ofendemos o Criador. Já vivemos para nós próprios. Quando encontro alguém que diz que eu não mato, não roubo, nunca fiz mal a ninguém, eu pergunto-lhe, você foi criado para a glória de Deus? Você vive exclusivamente para a glória de Deus? Não. Você já pecou. Romanos 6:23 diz assim a palavra. Se os irmãos quiserem podem abrir e tomar nota. Está no post, right? De hoje está os versículos bíblicos, você pode depois ver em casa. Diz assim a primeira parte do versículo, diz assim, pois o salário do pecado é a morte. Primeiro, criação. Deus criou tudo para a sua glória. A beleza da criação. Deus sendo glorificado e exaltado, revelando quem Ele é. Seguir, o homem peca contra Deus. E porque pecou, Ele morreu para Deus. Aquele que não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ele está morto em delitos e pecados. Você já foi a um funeral? Então, toda a gente foi ao funeral. Está lá um fulano que está morto. Você já tentou perguntar alguma coisa? Está morto. Mortos em delitos e pecados. Mortos para Deus. Sem capacidade alguma de fazer a vontade de Deus. Sem capacidade alguma de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Incapazes. Assim era a natureza. Assim era a natureza afetada pelo homem. Assim somos nós. Fazia sentido para Deus destruir e acabar com todos. Na sua perfeita justiça, na sua perfeita santidade, Ele podia ter feito isso. Você teria feito isso. Você já fez isso. Eu já fiz isso. Sabe aquele eletrodoméstico que você tinha em casa que deixou de funcionar e você pôs fora? Você comprou para fazer uma coisa, funcionou durante um tempo, deixou de funcionar, você jogou fora. E somente nos Estados Unidos, né? Que a gente não arranja nada, joga tudo fora. Né? Máquina de café, deixou de trabalhar, deixou de fazer café, mas você gosta tanto da máquina de café, vai deixar em cima do balcão lá. Ao fim de 10 anos você tem umas 5. É verdade isto, é mentira. Você joga fora, porque não presta. O ser humano deixou de prestar, deixou de poder viver para a glória de Deus, não presta. Deus devia ter pegado e jogado fora. Seria justo e santo. Mas não foi isso que Deus fez. Pelas misericórdias pelas quais Paulo apela, implora-vos pela misericórdia de Deus, pela misericórdia. E Ele, em sua longanimidade, outro atributo de Deus que a gente também não fala, a sua longanimidade, Ele guardou e Ele enviou o seu Filho. Redenção. Ainda em Romanos 6:23, o segundo versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele enviou o seu Filho para morrer no lugar de pecadores, tomar sobre si a culpa, porque Deus é justo e santo, Ele não podia fechar os olhos ao pecado. Que às vezes a gente acha que é isso, não é? Os nossos filhos fazem uma coisa errada e a gente desvia assim o olho e faz, chama de longe. Ó fulano, que é para dar conta, não é? Para dar tempo de se corrigir. Às vezes a gente acha que a cruz é isso. Deus olhou lá dos céus e disse assim, vou dar um jeito lá de resolver. Que também não é tão mau assim, não é? Tem gente que acha assim, eu não sou tão mau assim, eu nunca fui tão mau assim. A resposta quando alguém diz isso, se alguém disser assim, eu não sou tão mau assim, você diz, é verdade, você não é tão mau assim, você é pior ainda, e possivelmente ainda é, porque não entendeu. Porque o nível que nós temos que nos avaliar não é uns com os outros, é diante de Deus. Diante da santidade de Deus, você acha que não é tão mau assim? Ainda que você tenha salvo e tenha o Espírito Santo em sua vida, se Ele se retirar de si por um segundo, você vai fazer as coisas mais horríveis e mais abomináveis que você pode imaginar. Porque é isso que nós somos. Isso é que a nossa natureza pecaminosa faz. Deus não podia ter fechado os olhos. A cruz não foi uma desculpa. Não foi deixa para lá. A gente resolve aqui agora.
Naquela cruz, pendurado entre os céus e a terra, teve o próprio Deus, em forma humana. Suportou sobre ele a ira e a condenação que haveria de estar sobre aqueles que haveriam de ser salvos para todo sempre, de uma vez só. Agradou ao Pai moê-lo, diz a Escritura, para que pudéssemos, pelas suas pisaduras, pudéssemos ser sarados. Meus amados irmãos, esse versículo tem nada a ver com cura física, por favor. Tem nada a ver com cura física. Eu vou ser curado pelas pisaduras do Senhor, eu fui sarado. Sarado na alma, irmão. A cruz é de salvação. A cruz não fala de cura. A cura de cura física. A cruz fala de cura espiritual. No jardim de Getsemane, Jesus estava em grande agonia. O seu suor se tornou como gotas de sangue. Você já suou sangue? Tem gente que diz assim, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: olha, Jesus sofreu muito, mas eu também sofri muito. Que absurdo! Que blasfémia! E ele, sendo santo, carregou o pecado. Você pode pensar na coisa... Você acaba de tomar um banho e pensa na coisa mais nojenta. Imagina que você se rebolou nessa coisa mais nojenta 1 milhão de vezes e carregou com aquilo tudo, com aquele odor, aquele cheiro. Assim é Cristo, puro, santo, tocou e tomou sobre ele o pecado, a abominação toda. Vai até à cruz. A ira de Deus foi colocada sobre Cristo. Deus Todo-Poderoso no jardim de Getsemane diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que era o cálice? Era um chicote romano? Quantos prisioneiros foram chicoteados? Os crentes do primeiro século davam louvores a Deus enquanto eram queimados vivos pelo Evangelho. E Jesus estava com medo na cruz, no jardim de Getsemane. O que é que estava a acontecer no jardim de Getsemane? O que era o cálice que Jesus tinha que beber? E bebeu até a última gota. Era o cálice da ira de Deus. Foi isso que aconteceu no Getsemane. Jesus estava sentindo e sabendo, porque ele era Deus Santo, ele sabia o que estava para acontecer em algumas horas. E foi obediente até à morte e morte da cruz. E foi isso que o Mel Gibson não conseguiu pôr no filme dele. Porque só o Espírito Santo pode colocar no seu coração. Ele não conseguiu pôr no filme dele, não é porque ele falhou no filme. Ele falhou noutras, não falhou nessa. Porque isso só o Espírito Santo pode abrir o teu coração e o teu entendimento nesta manhã para entender o que aconteceu no Calvário. Em que a ira de Deus, Jesus tomou cada pedaço da tua culpa para que você pudesse ser salvo. Da condenação eterna, porque você, quando ofendeu, você ofendeu um Deus eterno. É tudo sobre Deus. Ele criou, Ele salvou, Ele enviou o seu Filho, você pecou contra Ele. É tudo sobre um Deus eterno. É por isso que a condenação, o inferno é eterno. Durante muitos anos os teólogos debateram se o inferno era eterno ou não. O inferno é eterno. Porque não é em função nossa, é em função de Deus. A nossa ofensa contra Deus é eterno. Se você não é salvo pelo eterno Deus, pelo sacrifício perfeito do eterno, você vai suportar a eternidade debaixo da ira daquele a quem você ofendeu, que é eterno. Por isso é que o inferno não tem fim. É para todo sempre. Não é por cada ano, não é 20 anos. Você ofendeu a Deus 20 anos, vai 20 anos para o inferno. Não. Se você não está em Cristo Jesus, não foi justificado pelo sangue do Cordeiro, você vai para o inferno para toda a eternidade. Porque a ira é do Deus eterno e a ofensa é contra o Deus eterno. Assim como o amor é eterno. Se você foi justificado em Cristo, você é salvo para a eternidade. Porque é sobre Deus, não é sobre nós. Em primeiro lugar, Deus criou todas as coisas pelo próprio. Segundo, nós ofendemos com o nosso pecado. Terceiro, Ele envia o seu Filho. Envia o seu Filho para que a glória dele fosse revelada na cruz. E aqueles que fossem salvos vivessem para a glória dele. É por isso que eu digo, você tira a glória da cruz, você não tem evangelho. Você tira a glória da cruz, não serve de nada. O evangelho da prosperidade e todos os outros erros do evangelho nasceram quando se começou a tirar a glória de Deus da cruz e depois a glória do homem. Aceita Jesus, a tua vida vai melhorar. Que evangelho é esse?
Vem para Jesus, todos os teus problemas vão ser resolvidos. O R.C. Sproul dizia, nunca tive problema até ser crente. Lembra? O R.C. Sproul dizia assim, eu nunca tive problemas até ser crente. Quando fiquei crente, quando me tornei crente, então é que comecei a ter. Você começa a ter que lutar com o teu pecado, que até ali você não tinha. Você vai ter gente que te vai odiar, que até ali amava. Você dava largas à sua carnalidade, deitava-se e dormia igual. Agora você peca contra Deus, o Espírito Santo contendo contigo, quer-te levar a ser santo. Agora se Sproul dizia, depois é que começou a ter problemas. Entenda problemas bons, problemas agradáveis, problemas que edificam, problemas que o tornam útil, tribulações e angústias que você tem por causa do Evangelho que você antes não tinha. Mas hoje apregou-se um Evangelho de mentira. Vem para a igreja que Jesus pode te curar. Ele pode te curar fora da igreja. Essa não é a razão para vir. A razão para vir é com um desejo de fazer, de glorificar e de adorar o nome do Senhor por alguém que já é transformado, que recebe a mensagem do Evangelho, é convertido, se arrepende dos seus pecados, abandona, larga e vem até à cruz humildemente e clama a Deus, perdoa-me, livra-me, salva-me. Livra-me de quê? Outra pergunta que eu preciso fazer esta manhã. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha pergunta é de quê? Libertará de quê? Libertará da própria ira de Deus, irmãos. Você será livre, você conhecerá Cristo e será livre da condenação que merece. Livre da ira do próprio Deus. É tudo sobre Deus. Tem gente que diz assim, Deus não lança ninguém no inferno. As pessoas atiram-se lá. Mas você é doido? Se você não souber nadar, nem se atira numa piscina, vai se atirar no inferno. Está doido? A justa ira de Deus, a condenação divina. Não tenhas medo de quem possa tirar a vida. Tem medo daquele que pode lançar no inferno. Quem é? É Deus. Só Ele pode, só Ele determina, só Ele é soberano. Satanás não tem poder igual a Deus, nem muito menos acima. Aquele que não obedece a Deus estará debaixo da condenação. E é Deus que lança, sim, está nas Escrituras. No dia final, apartar os bodes dos cordeiros. Quem é que está a fazer isso? É Satanás? Tem gente que diz, já ouvi esta blasfémia também. O Satanás é tão miserável que não tem as chaves da própria casa. O inferno é a casa dele, gente. Ele é o rei do inferno. Ele estará lá em condenação, assim como todos aqueles que rejeitarem Cristo. Não, ele tem as chaves, né? Eu já ouvi essa história, né? Ele tem as chaves do Satanás, né? Ele não tem as chaves da própria casa, não tem as chaves da própria casa, mas ele é que governa lá, né? Não. O seu problema no inferno não é Satanás. O problema do inferno não é Satanás, ele está lá debaixo de condenação. Ou estará. O problema do inferno é que a ira de Deus será despejada, a justa e santa ira de Deus para todo sempre sobre Satanás e todos aqueles que o seguem e todos aqueles que rejeitam Cristo. Vamos pôr o Evangelho no lugar certo, o Deus na autoridade, no poder. Vamos pôr Deus no trono, determinando todas as coisas. Dizia Lutero que Satanás é como um cão raivoso em que cuja a coleira, a trela, está na mão de Deus. Só vai até onde Deus deixa. Quando vai demasiado, Deus puxa. Ele é submisso a Deus porque Deus tem poder e autoridade sobre Satanás, sobre a morte. Deus deixa o diabo te tentar conforme as tuas próprias forças para que possas resistir. Deus ser glorificado e a tua fé cresça. Ele é poderoso, Ele é Deus. 1 Pedro 1, 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. 4 pontos fundamentais que nós precisamos de entender e todos os dias a nossa mente precisa ser renovada por estes. Deus criou todas as coisas para a sua glória. O homem pecou. Deus enviou o seu Filho. E aquele que é salvo morará com Deus para todo sempre. E enquanto esse dia não chega, essa pessoa se apresenta como um sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o culto racional. O Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, se Ele salvou a tua alma, Ele salvou para Ele ser glorificado na tua vida. Você está-se apresentando como um sacrifício vivo? Você está-se apresentando como alguém que é remido pelo sangue de Jesus? Você é capaz de dizer que não a si próprio e a todos os seus prazeres e todas as suas vontades, para que a vontade perfeita de Deus seja feita em sua vida, para que Deus seja glorificado? Será que nós realmente temos entendido o Evangelho? Será que nós temos percebido? Será que a nossa mente está sendo renovada? Ou estamos sendo conformados com o mundo? Quanto mais eu posso ter aqui, quanto mais eu posso fazer aqui, que mais eu preciso, que mais eu posso ter? Uma busca incessante por mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais? Quando é que a gente vai parar com isso? Quando é que o mundo vai ver a glória de Deus em nossas vidas? Quando é que o mundo vai começar a ver que é um povo remido pelo sangue de Jesus, que da forma que eles vivem é um perfeito culto a Deus, que se interessam em adorar o Senhor, que se sacrificam, que se entregam para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado nas nossas vidas? Leia a história de Atos, leia sobre os pais da igreja. O corpo dos crentes vivos era colocado nos postes, incendiado, envoltos em alcatrão. Pegava fogo neles vivos, para iluminar as ruas de Roma. PSNG lá era barato. Não tinha luz pública na rua. Os corpos dos cristãos eram postos a arder. Um pai de família vinha ao Evangelho e eu recebia o altar call, né? Vinha à frente. Aí ia para casa com a família. Uma grande possibilidade de ser apanhado. Não é claro que o altar call aqui foi palhaçada de propósito. Alguém realmente vinha ao Evangelho, se arrependia de todo o coração, rasgava o seu coração diante do Senhor. Ele sabia que os seus bens iam ser pilhados na hora. Ele ia ficar sem nada. Possivelmente iam pegar nele, na esposa e nos filhos. Criancinha de colo, de mão, iam ser levados para ser comidos pelos leões em praça pública. Era assim que eles se entregavam como um sacrifício vivo. Segundo a história, Pedro ia ser crucificado, não se achou digno de ser crucificado na mesma posição que Cristo Jesus e disse: vira de cabeça para baixo. Houve histórias dos reformadores, muito depois, em que as mães com as crianças iam assistir, os pais sendo queimados em praça pública por causa do Evangelho. E não negavam Cristo. E entenda que naquela época não iam viver da ação social. Não iam depois reclamar o subsídio do governo. Isso é que é entregar como sacrifício vivo. Mas hoje a gente não pode. Isto não dá, aquilo não dá. O que é que nos falta? Uma cosmovisão cristã, um entendimento da glória de Deus desde a criação até a redenção e até toda a eternidade, em que Ele criou todas as coisas para a sua glória, em que o pecado ofendeu a sua glória e em que Cristo foi enviado para a glória do Pai na salvação de pecadores e que a eternidade é sob a glória de Deus. Quando nós pusermos a glória de Deus de volta no lugar, nós vamos perceber que nada somos, nada importa. Que não prestamos, que a nossa vida não tem outro valor a não ser viver para a glória de Deus. Nós iremos desesperadamente clamar e dizer: Senhor, envia uma tribulação se necessário for, mas que possamos ser verdadeiros crentes. Alguém disse uma vez: se a igreja fosse mais perseguida, ela era mais fiel. E a resposta foi: se a igreja fosse fiel, ela era perseguida. Pare com essa história: se nós tivéssemos tribulação, éramos mais fiéis. Seja fiel e você será perseguido. Você será desprezado, você será odiado. Mas Deus será glorificado em sua vida. Viver, apresentar como um sacrifício vivo, não é cantar quando você está com dificuldade. Isso até o mundo faz. Quem canta, seu mal espanta. Como diria o Pedro agora: bate o pé, bate o pé. É viver para Deus. É acordar desesperado para glorificar a Deus.
É curar com desejo de ganhar almas, é acordar com desejo de viver para o Senhor, é dizer não a tudo o resto, é desprezar o que está mal, é desprezar o mundo, é não seguir o padrão do mundo, é viver para o Senhor, é se entregar verdadeiramente o coração e a alma, para que o Senhor, Deus, seja exaltado. Oh, meus amados irmãos, se nós vivêssemos assim, o mundo era diferente. A gente não tinha privilégio na cidade, a gente não tinha privilégio para não pagar impostos. A gente, irmãos, faríamos a diferença. Aqueles que haveriam de ser salvos, eles veriam. A gente seria a pregoar quando a gente visse um perdido. As pessoas nos questionariam, como questionavam no primeiro século. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Hoje a gente tem que pedir por favor, não é? Oh, aceita Jesus. Onde é que está na Bíblia, irmãos? Aceita Jesus. O que é que Paulo está a implorar? Olha, aceitem Jesus. Vamos ler o texto? Vou terminar, não é? Tenho que comunicar a seguir. Diz assim o texto, Romanos 12, 1 a 2, se fosse hoje. Portanto, irmãos, ou portanto, leitores, rogo-lhes que aceitem Jesus. Rogo-lhes. Deem uma chance para Jesus. É isso que diz o texto. Ele está a falar para quem? Ele está a falar para os salvos. Imploro-lhes que vocês vivam como crentes. Que vocês se integrem para a verdade que apregoam. E o resto, o mundo virá e dirá, tal e qual como disseram os apóstolos, que faremos para ser salvos? O mundo virá para ouvir a verdade, aqueles que o Senhor enviar para ouvirem a verdade. E os outros nos irão odiar. Mas a igreja permanecerá. Nós nunca vivemos este banho-maria que nós vivemos hoje. Banho-maria, todo mundo sabe o que é? Aquela coisa que não... O sapo na água quente. Parece que é mentira. Na verdade, eu ouvi falar que é mentira, nunca experimentei. Já comi rama, não sapo não. Que fica lá a aquecer. É como a gente sabe hoje, né? Andamos aqui, uma mordidão no mundo, para cá e para lá e tal. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que a sua mente seja renovada nesta manhã. Esta é a minha oração. A minha oração e o meu clamor a Deus é que a nossa mente, a nossa, seja renovada esta manhã. Que nós não nos acomodemos ao padrão do mundo. Que a cada dia a palavra do Senhor seja nova, sim. Porque fala aos nossos corações e nos desperta. Que na verdade, a criação, a queda, a redenção e a glorificação sejam a cada dia lembrados em nosso coração e mente. E quando nós olhamos o mundo, nós percebemos exatamente o que está a acontecer. E como é que Deus nos quer usar? Parei de orar há muitos anos já. O Senhor dá-me uma oportunidade para falar de ti. Parei. Muitos anos. Quando dei contas que elas estão em todo lugar e eu é que não as uso. Eu comecei a dizer, Senhor, ajuda-me a usar as oportunidades que Deus me dá, que tu me dás, e perdoa-me aquelas que eu não uso. Porque em todo lugar é uma oportunidade. Não é só no púlpito. Em todo lugar. O mundo precisa de ver Cristo em nós. O mundo precisa ter um comprometimento nosso com o Evangelho. Não é só falar que você é salvo, é viver como um salvo. O mundo precisa de ver você renunciando ao pecado, você perdendo no mundo para ganhar em Cristo. O mundo precisa de ver que é sério, que é importante, que é valioso para nós. Que você não se importa de perder tudo, menos Cristo. Diz o pastor John Piper que considera tudo como escória. Dinheiro, escória? Não, mas o Piper diz dinheiro, videogames. Foi Paulo, mas o Piper coloca videogames, televisão, tudo como lixo, tudo como lixo. Para que somente tenha um tesouro. E esse tesouro é Cristo. Que Cristo Jesus, verdadeiramente, seja exaltado em nosso meio. Fique de pé, vamos orar. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, nesta manhã. Te pedimos que pela misericórdia e graça do Senhor, tu nos perdoas, ó Pai, as vezes que nós não temos nos apresentado como um sacrifício vivo. Ou os momentos que nós não vivemos para a tua glória.
Senhor, que a nossa mente realmente seja renovada esta manhã. Que não nos conformemos com o padrão do mundo. Que sejamos transformados e vivamos para a glória do Senhor. Pai, que a tua palavra seja nova. Cada manhã, a cada tarde, a cada instante. A cada começar. Senhor, que possamos ser unidos por esta verdade. Não unidos pelo erro. Se necessário for que sejamos divididos pela verdade. Mas jamais unidos pelo erro. Que a misericórdia e a graça do Senhor seja sobre o teu povo, nesta manhã e sempre. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós desde agora e até a vinda de Jesus. Todos dizem? Amém. Os irmãos.